Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de participar aqui nessa escola. Para mim é uma grande honra estar aqui presente, trabalhando com todos vocês. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Por favor, me digam se conseguem ver para iniciar a apresentação. Conseguem ver? Perfeito, muito obrigada. Vamos iniciar assim. Ok. O tema de hoje é o movimento urantiano. Vamos falar algumas informações básicas, essenciais, sobre o movimento urantiano atual. Agora vamos falar sobre os atores principais do movimento Urantia. Nesse movimento Urantia, os atores principais são a Fundação Urantia, algumas organizações sociais, entre elas a Urantia, Associação Internacional, chamada Fellowship, ou Irmandade do Livro do Urantia, a UAB, todas essas são organizações sociais. Algumas organizações particulares, que são pequenos grupos organizados para o serviço. Páginas web, grupos de estudo, no Facebook, fóruns e WhatsApp. E também temos iniciativas individuais. A Fundação Urantia. A Fundação Urantia foi estabelecida no dia 11 de janeiro de 1950 para ser a custódia do texto inviolado do livro do Urantia e para assegurar que os ensinamentos do livro fossem espalhados com a ajuda de leitores e de organizações fraternas a todas as pessoas do mundo. A Fundação Urantia é uma instituição educacional sem fins lucrativos, que opera sob uma declaração de fideicomisso. Tem editado o livro em inglês desde o ano de 1955 e nos anos recentes tem traduzido o livro para muitos outros idiomas no mundo. A sede da Fundação Urantia, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois, foi construída em 1908 pelo Dr. William Sadler. Anteriormente à publicação do livro do Urantia, o edifício foi utilizado para encontros regulares dos primeiros leitores das transcrições. A totalidade da propriedade foi doada à Fundação Urantia em 1969. Hoje é consistida por escritórios, uma cave para armazenamento e operações de envios, uma sala de reuniões e grupos de estudo e 2 apartamentos residenciais. A missão e as tarefas da Fundação Urantia. A missão da Fundação Urantia é semear o livro do Urantia e seus ensinamentos pelo mundo. Traduções. O livro já foi traduzido para lituano, holandês, estoniano, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, coreano, polonês, português, russo, espanhol e sueco. E os livros são distribuídos em países onde essas línguas são faladas. Estão em desenvolvimento traduções para chinês e farsi ou persa. Traduções adicionais feitas pelos leitores como obras de amor estão sob revisão e podem ser publicadas pela Fundação Urantia no futuro. Poucos dias atrás foi publicada a tradução para o japonês. Essa tradução está disponível unicamente no website da Fundação Urantia, por enquanto. Agora vamos falar um pouco sobre as organizações sociais urantianas. A primeira organização social urantiana que existiu foi a
Desculpe, vamos ver isso aqui. Está bem. Essa fraternidade, a primeira fraternidade, surgiu, essa fraternidade atual da Fellowship é a, por assim dizer, herdeira da primeira fraternidade que existiu, que se chamou Irmandade Urântia, se não me lembro mal. Mas a organização atual surgiu após a Fundação Urântia retirar da Irmandade Urântia, aqui está o nome, Irmandade Urântia, a concessão do direito de usar os nomes Urântia, Urantiano e os círculos concêntricos, e cancelar a sua permissão como agente de vendas e distribuidor de O Livro de Urântia nos Estados Unidos. As atividades da Fellowship estão centradas nos Estados Unidos, e ela publica sua própria edição do Livro de Urântia em inglês. Entre os propósitos principais enunciados pela fraternidade, podemos citar estudo e disseminação dos ensinamentos do Livro de Urântia, promoção, aperfeiçoamento e expansão entre os povos do mundo da compreensão e entendimento da cosmologia e da relação do planeta em que vivemos com o universo, da gênese e destino da humanidade e nossa relação com Deus, da vida e dos ensinamentos de Jesus, ensinamento e incentivo da realização e apreciação da paternidade de Deus e da irmandade de todos, a fim de aumentar e aprimorar o conforto, a felicidade e o bem-estar de todas as pessoas, como indivíduos e como membros da sociedade, por meio do fomento de uma religião, uma filosofia e uma cosmologia que sejam compatíveis com o desenvolvimento intelectual e cultural humano, por meio de uma associação fraternal, sempre obedientes e submetidos às leis dos Estados Unidos e de todos os países onde a fraternidade do Livro de Urântia possa se estender. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a Urântia Associação Internacional, que é a qual nós pertencemos, todos os membros de associações, ou seja, também incluindo os membros da UAP. A Urântia Associação é uma rede mundial de leitores que acreditam no Livro de Urântia e que escolheram participar de nossa missão dupla, promover o estudo profundo do livro e a disseminação de seus ensinamentos, os quais têm o potencial de revitalizar a espiritualidade neste mundo e melhorar o conforto, a felicidade e o bem-estar de cada pessoa. Todas as pessoas são bem-vindas, não importa quais sejam suas crenças, antecedentes, raça ou nacionalidade, fé ou religião. E a Urântia Associação Internacional descreve a si própria desse modo: somos um grupo internacional de estudantes do Livro de Urântia que quer compartilhar o livro e os seus ensinamentos. Para realizar isto, criamos uma organização para servir de centro de informação e divulgação baseados nos ensinamentos do Livro de Urântia para pessoas no mundo todo. Nós reconhecemos o valor do trabalho em equipe, nos projetos e atividades a que nos dedicamos para o benefício daqueles a quem servimos, nossos conterrâneos no mundo, através de conferências nacionais e internacionais, serviços ao leitor, publicações, fóruns em diversas linguagens e numerosos outros projetos. A missão da Urântia Associação Internacional é promover o estudo do Livro de Urântia e disseminar seus ensinamentos. A Declaração de Objetivos da Carta de Princípios da UAI começa dizendo: a Urântia Associação Internacional é uma organização sem fins lucrativos
formada para disseminar os ensinamentos do livro de Urântia, a fim de promover, aperfeiçoar e expandir a compreensão e a apreciação entre os povos do mundo a respeito da cosmologia, da relação do planeta em que vivemos com o universo, da gênese e do destino do homem e seu relacionamento com Deus e dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Ao fazer isso, a UAI esforçar-se-á para acrescentar e aprimorar o conforto, a felicidade e o bem-estar do homem como indivíduo e como membro da sociedade, por meio do fomento de uma religião pessoal, uma filosofia e uma cosmologia compatíveis com o desenvolvimento cultural e intelectual do homem. A Urântia Associação Internacional tem, em todo o mundo, 5.969 membros próprios. Também tem associações locais ativas, 30 associações locais ativas, com 3.051 membros no total. As associações locais são subsidiárias das associações nacionais. Por exemplo, se houvesse uma associação em São Paulo ou em Curitiba, uma associação local, elas seriam subsidiárias da UAB, que é a Associação Nacional do Brasil. Então, as associações locais existentes são na Alasca, Arizona, Barranquilla, Bogotá, Eixo Cafeteiro, na Colômbia, Cascades, nos Estados Unidos, Colorado, no Lago Michigan Superior, Associação do Lago Michigan Superior, Grande Nova York, Hawaii, Idaho, Kentucky, Kansas City, Los Angeles, Medellín, Minneapolis, Kansas City, em Missouri, duas Kansas City nos Estados Unidos, Nevada, Califórnia, Nova Inglaterra, Quebec, Ohio, Oregon, Puerto Rico, Texas, Utah, Flórida, Estado de Washington e Virgínia, Carolina. Virgínia e Carolina são dois estados dos Estados Unidos. Formam uma associação local. Existem 28 associações nacionais ativas com 5.188 membros no total. Conforme, todas essas informações são conforme os registros da UAI. Pode ter alguma diferença com os registros da UAB, eu não sei. Mas essa é a informação que está nos registros da UAI, ok? Então, países do mundo que possuem associações nacionais são Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Haiti, Coreia, Malawi, México, Holanda, Peru, Espanha, Grã-Bretanha e Irlanda, essa é a nova associação, Reino Unido e Irlanda é a velha, a anterior, Ucrânia, Estados Unidos, Zâmbia, Senegal e Rússia. Essas são associações nacionais. E um dado interessante, a associação nacional que tem maior número de membros no mundo é a dos Estados Unidos. Ela tem 2.347 membros. A segunda associação com mais membros em todo o mundo é a do Brasil. Ela tem, conforme os registros da UAI, 915 membros. Então, parabéns, Brasil. Maravilha. E a do México é a terceira, com 401 membros. Informações interessantes, né? Os serviços e programas durante a Associação Internacional são fomento de grupos de estudos. Durante a associação, presta assistência na formação de grupos de estudos e os considera o ambiente social básico para aprender sobre os ensinamentos e educar a outros. O serviço aos leitores mantém uma base de dados de leitores que solicitaram receber notícias e informações sobre o livro de Urântia e a Urântia Associação,
e de pessoas que querem se reunir com outras pessoas nas suas regiões. Neste serviço aos leitores, também há um serviço de resposta a cartas de presidiários. A UAI tem um serviço muito bom de correspondência, dando respostas, enviando livros, e ajudou a criar grupos de estudos em algumas prisões nos Estados Unidos. Tem gente com muita experiência nessa área, de serviço nessa área nos Estados Unidos. É uma tarefa muito boa, muito produtiva, muito satisfatória para ajudar pessoas a recuperar a moralidade a uma vida melhor, né? Ajudando, orientando e dando esperança a pessoas que estão em uma situação terrível. Também, entre os serviços e programas, estão oportunidades educacionais, conferências, simpósios, webinars. Webinars são conferências online, e outros encontros educacionais são organizados pela Urantia Associação. Tais eventos também fornecem oportunidades para os leitores se encontrarem e interagirem uns com os outros. Também se criam materiais e recursos didáticos. A Urantia Associação encoraja e apoia o desenvolvimento de materiais didáticos relacionados com o livro de Urantia e pode auxiliar os leitores em sua produção e distribuição. Essa ajuda, todas essas, o que estamos mencionando, o que vamos mencionar no próximo slide, todos esses serviços são prestados tanto pela diretoria da UAI, como organizando e coordenando atividades com leitores e associações de todo o mundo. Portanto, se alguém aqui tem alguma ideia, tem algum projeto, algum interesse em criar qualquer empreendimento de serviço, pode apresentar seu projeto à UAI, e a UAI normalmente presta ajuda, se não total, ao menos em parte, para realizar esses projetos. Okay? Também se trabalha no desenvolvimento de instrutores e líderes. Instrutores e líderes espiritualmente inspirados mudaram o curso do progresso humano e da civilização. O desenvolvimento de instrutores e líderes bem versados nos ensinamentos do livro de Urantia é o foco central da Urantia Associação. A disseminação global, a fim de despertar o interesse em o livro de Urantia entre o público em geral, o projeto de disseminação global da Urantia Associação coloca o livro de Urantia em centros de ensino relevantes em todo o mundo. O projeto inclui bibliotecas, faculdades e universidades, escolas de filosofia, religião e ciência e outros centros de pensamento progressivo. Também se trabalha em feiras e exposições de livros. As feiras e exposições de livros oferecem um método comprovado e eficaz para compartilhar o livro de Urantia com o público. As mostras de livros são oportunidades únicas para a formação de equipes, ao passo que despertam o interesse em o livro de Urantia e permitem que os ensinamentos sejam compartilhados de uma maneira pessoal. Aqui está o que falei sobre a equipe de respostas a consultas de preços. Dá respostas aos preços que consultam sobre o livro de Urantia e oferece assistência para iniciar grupos de estudos. É um subcomitê que funciona sob o Comitê de Disseminação da Urantia Associação Internacional. Foi fundada em dezembro de 2004 para responder correspondências de presidiários enviadas à Fundação Urantia, liberando a Fundação para outros trabalhos. A estrutura organizacional da Urantia Associação Internacional é uma organização de membros de base. Seus objetivos são alcançados no nível local das associações nacionais e locais, que são compostas de leitores de O Livro de Urantia ao redor do mundo. A administração central da associação consiste em um conselho representativo, uma diretoria de serviço internacional,
uma comissão judicial e um diretor executivo. Uma associação nacional tem pelo menos 30 membros, e uma associação local, pelo menos 10 membros. O Conselho Representativo é composto dos presidentes e vice-presidentes das associações nacionais e age como braço legislativo durante a associação. A Diretoria de Serviço Internacional. Os membros da Diretoria de Serviço Internacional são eleitos por votação do Conselho Representativo. Os cargos da DCI são presidente, vice-presidente, secretária, tesoureiro, diretor de membros, diretora de comunicações, diretora de educação, diretor de traduções, diretor de conferências, diretor de disseminação e diretor de grupos de estudo. Os dirigentes e comitês da DSI e a diretora executiva planejam, coordenam e executam as atividades no âmbito internacional durante a associação que foram autorizadas pelo Conselho Representativo. Eles também servem como fonte de informação para as associações constituintes ao compilar e compartilhar a informação e experiência de outras associações. As funções dos comitês durante a Associação Internacional. O Comitê de Disseminação coordena os esforços internacionais durante a associação para disseminar os ensinamentos do livro Durante e para prover informação sobre o livro e a associação. Este comitê reúne informação e métodos de disseminação dos membros de base da associação. Esta informação é compartilhada com outras associações. O Comitê de Grupos de Estudos fomenta a formação e manutenção de grupos de estudos para leitores de O Livro de Urântia em todo o mundo e apoia grupos de estudo nacionais e locais, promovendo a comunicação e compartilhando métodos, ideias e experiências. O comitê ajuda os leitores a encontrar grupos existentes e as pessoas que desejam criar um novo grupo. O Comitê de Educação. O Comitê de Educação fomenta o estudo de O Livro Durante e facilita o desenvolvimento de instrutores e líderes dedicados à disseminação de seus ensinamentos. Materiais educacionais são criados, reunidos e compartilhados para encorajar, inspirar e orientar os estudantes no estudo do livro e para desenvolver habilidades inerentes ao ensino e à liderança. O Comitê de Comunicações supervisiona os canais de comunicações e as relações entre a comunidade durante a associação, conforme eles se relacionam às associações e aos membros, à comunidade geral de leitores de O Livro Durante, à mídia e ao público. Para sustentar e manter o desenvolvimento da associação, este comitê publica boletins internacionais e jornais em múltiplas linguagens, uma variedade de materiais de estudo, brochuras e guias, e desenvolve e mantém o website da associação. O Comitê de Conferências supervisiona e coordena conferências internacionais durante a associação e auxilia as associações com suas conferências regionais, promovendo seus eventos e disponibilizando recursos de informação para ajudá-las no processo de planejamento e organização dos mesmos. Este comitê trabalha para maximizar as oportunidades de desenvolvimento de instrutores e líderes durante as conferências da associação. O comitê de membros auxilia o desenvolvimento de novas associações durante a associação e serve de recurso de informação para associações constituintes a respeito de assuntos de filiação. Quando leitores em um país ou região desejam se tornar parte durante a associação, formando uma associação, o comitê de membros fornece aconselhamento e auxilia no processo de coordenação, desenvolvimento e legalização da nova associação. O Comitê de Traduções
provê serviços de traduções para a administração central, a fim de facilitar a comunicação entre membros e tornar os recursos da associação disponíveis a membros que falem línguas diversas. Traduções são providas para o comitê representativo, que faz transações através de e-mail para publicações internacionais e para o website da associação. Outras organizações urantianas são apenas exemplos, há muitas. Rádio Urantia, em espanhol, a UBIS, a Escola do Livro do Urantia na internet, a Universidade Urantia, em inglês, a Escola de Evangelistas, em inglês, aqui vocês têm os links. A Escola Urantia do Brasil, naturalmente, é uma delas. Esses são apenas alguns exemplos de outras organizações independentes, formadas por menor número de pessoas que uma associação local, nacional ou associação internacional, naturalmente. Também, outro âmbito no qual é muito ativo o movimento Urantia são as redes sociais, os grupos de estudos online e alguns websites. Aqui eu coloquei várias páginas, se alguém quiser, imagino que todos vocês conhecem esses grupos, esses websites. Realmente, a Facebook, por exemplo, desculpem, estava misturando 3 idiomas. É maravilhoso como as pessoas estão ativas nos grupos de estudos. No inglês, são dezenas de grupos de estudos, no idioma que vocês quiserem. Português, inglês, espanhol, francês. É maravilhoso. Eu acho o Facebook um espaço muito bom para ter um grupo de estudo, um grupo de discussão, de disseminação dos ensinamentos. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que nos provê o livro de Urantia sobre como promover um melhor movimento urantiano. O movimento urantiano é, naturalmente, muito ativo. Há muitas pessoas que amam os ensinamentos e gostam de compartilhar de uma forma individual os ensinamentos. Mas, eu penso que sempre podemos melhorar, sempre podemos progredir e fazer coisas melhores. Então, diz o livro de Urantia, as coligações vivas, as famílias humanas, os grupos sociais ou a trindade do paraíso não se conjugam crescendo segundo adições meramente aritméticas. O potencial de um grupo excede sempre e amplamente a simples soma dos atributos dos indivíduos componentes. As matemáticas afirmam que se uma pessoa representa uma certa unidade de valor moral e intelectual, 10 pessoas representariam 10 vezes esse valor. Mas, ao lidarmos com a personalidade humana, estaríamos mais próximos da verdade se dissessemos que uma tal associação de personalidades é uma soma que se iguala muito mais ao quadrado do número das personalidades envolvidas na equação, do que a simples soma aritmética. Um grupo social de seres humanos trabalhando em harmonia coordenada representa uma força muito maior do que a soma simples das suas partes. Os seres humanos primitivos aprenderam muito cedo que os grupos são incomensuravelmente maiores e mais fortes do que a mera soma das suas unidades individuais. 100 homens unidos e trabalhando em uníssono podem mover uma grande pedra. 2 dúzias de guardiães da paz bem treinados podem conter uma multidão em fúria. E assim,
A sociedade nasceu não de um mero ajuntamento numérico, antes, porém, como resultado da organização de cooperadores inteligentes. Então, temos aqui um maravilhoso ensinamento quanto ao funcionamento do grupo. O grupo é mais forte que o indivíduo, enquanto ao trabalho de serviço. É importante, um grupo social de seres humanos trabalhando em harmonia coordenada. Precisamos harmonia coordenada para ser mais eficazes no trabalho, né? Então, vamos continuar. Trabalho de equipe. Uma liderança eficiente e sábia na civilização, muitíssimo mesmo, depende de um espírito entusiasta e que constitua uma liderança poderosa. 10 homens são de pouco mais valia do que um só para levantar um grande peso, a menos que o levantem juntos, todos ao mesmo tempo. E tal trabalho de equipe, a cooperação social, depende de uma liderança. As civilizações culturais do passado e do presente têm se baseado na cooperação inteligente dos cidadãos para com os líderes sábios e progressistas, e até que o homem evolua até níveis mais elevados, a civilização continuará a depender de uma liderança sábia e vigorosa. Ainda que esse parágrafo esteja falando da civilização, o movimento urantiano e os grupos organizados de serviço, como as associações, são parte da civilização, né? E também, ainda mais, são a semente, por assim dizer, do futuro da humanidade. É muito importante trabalhar em equipe. Continuamos lendo. A liderança social é transformada por meio do discernimento espiritual. A religião impede todos os movimentos coletivos de perderem de vista seus verdadeiros objetivos. E disse Mestre Jesus, quando estava se despedindo do apóstolo André, na noite anterior à sua crucificação, ele falou: no meu universo e no universo dos universos do meu Pai, os nossos filhos e irmãos são tratados como indivíduos em todas as suas relações espirituais. Mas em todos os relacionamentos grupais, nós infalivelmente provemos uma liderança definida. O nosso reino é um domínio de ordem, e onde duas ou mais criaturas volitivas atuam em cooperação, sempre se provê a autoridade da liderança. Então, temos aqui 2 ensinamentos que são fundamentais para o trabalho em equipe. Trabalho em equipe requer harmonia, uma coordenação harmoniosa, como vimos nos parágrafos anteriores. E também o trabalho em equipe requer uma liderança sábia e progressista. E a liderança social é transformada por meio do discernimento espiritual. Então, o mestre falou que onde duas ou mais criaturas volitivas atuam em cooperação para servir ao reino do Pai. Ele estava falando do serviço ao reino do Pai, quando um grupo atua em cooperação. O Pai dá a autoridade da liderança a uma pessoa nesse grupo. Essa pessoa deve ter certas qualidades. Isso também está no livro. As qualidades que são necessárias. Vamos ver algumas informações sobre estes aspectos. Só um momento. Disse Jesus: não compreendeis que a esperança de uma nação melhor ou de um mundo melhor, eu adicionei, ou de um movimento urantiano melhor,
está ligada ao progresso e ao esclarecimento do indivíduo. Por quê? Essa esperança, vamos falar do movimento Urantia, né? Essa esperança para um movimento urantiano melhor está ligada ao progresso e ao esclarecimento do indivíduo. Porque os grupos que trabalham unidos para servir a revelação precisam pessoas esclarecidas e espiritualmente iluminadas, pessoas que produzam frutos do Espírito, pessoas que amem ao Pai, amem os ensinamentos e tenham uma vontade de coração para viver os ensinamentos. E essa pessoa esclarecida, cheia de amor, vivendo, fazendo a vontade do Pai, vai ter a boa vontade, por assim dizer, de colaborar com outros no serviço, vai ter discernimento espiritual, vai procurar fazer o seu melhor e se coordenar com seus irmãos, que o trabalho em equipe requer, por vezes não é fácil, né? Você encontra, todos somos diferentes, todos temos nosso caráter, né? Mas, quando trabalhamos em equipe, aprendemos. É maravilhoso o que aprendemos quando realmente queremos fazer um bom trabalho e queremos promover esse livro, esses maravilhosos ensinamentos, fielmente, como foi ensinado, como foi dito no mandado de publicação. Isso produz realmente maravilhoso ver como as coisas começam a funcionar de um modo diferente. Então, o esclarecimento do indivíduo é essencial para formar o grupo. O grupo precisa de pessoas realmente bem formadas nos ensinamentos e com muita vontade de servir ao próximo, fazendo a vontade do Pai. E aí, quando as coisas funcionam melhor, pois o indivíduo é guiado pelo Pai. O guiamento do Pai é dado ao indivíduo, aos indivíduos que formam. E a liderança é importantíssima para manter a coesão do grupo, para marcar o rumo dos trabalhos, a colaboração, para organizar a equipe, para manter a união ainda nas diferenças que sempre existem, enfim. Também há um ensinamento muito maravilhoso no livro de Urantia, no capítulo 195, que diz: o mundo necessita ver Jesus vivendo novamente na Terra, na experiência de mortais nascidos do Espírito e que efetivamente revelem o Mestre a todos os homens. É inútil falar de um renascimento da primitiva cristandade. Vós deveis seguir para frente, partindo de onde estáis. A cultura moderna deve tornar-se espiritualmente batizada com uma nova revelação da vida de Jesus e iluminada por um novo entendimento do seu evangelho de salvação eterna. E quando Jesus tornar-se elevado assim, ele atrairá todos os homens para si. Os discípulos de Jesus, mais do que conquistadores, deveriam ser fontes transbordantes de inspiração e de vida elevada para todos os homens. A religião é apenas um humanismo elevado até que seja tornado divino pela descoberta da realidade da presença de Deus na experiência pessoal. Esse é o resumo daquilo que quem ama a revelação, quem ama o Pai, manifesta em si próprio. Isso que o mundo necessita. Como o mundo vai ver Jesus caminhando na Terra, vivendo novamente na Terra, na nossa vida, na nossa experiência, no amor que recebemos de Deus e manifestamos para os nossos irmãos.
Essa nova religião de Jesus não estava isenta de implicações práticas, mas tudo que pode ser encontrado no seu ensinamento, de valor prático, político, social ou econômico, será uma decorrência natural dessa experiência interior da alma que manifesta os frutos do espírito na ministração diária, espontânea, da experiência religiosa pessoal genuína. Seguir Jesus significa compartilhar pessoalmente a sua fé religiosa e entrar no espírito da vida do Mestre, de serviço altruísta ao homem. Uma das coisas mais importantes na vida humana é averiguar em que Jesus acreditava, descobrir seus ideais e esforçar-se pela realização do seu elevado propósito de vida. De todo conhecimento humano, ou de maior valor, é conhecer a vida religiosa de Jesus e como ele viveu. A vida terrena de Jesus foi devotada a um grande propósito: fazer a vontade do Pai, viver a vida humana religiosamente e pela fé. Queridos amigos, essa foi a apresentação sobre o movimento Urantia, uma breve apresentação, apenas um breve resumo de tudo o que existe atualmente no âmbito do movimento Urantia. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Alguma pergunta? Obrigado, Jenny. Obrigado, Jenny. Obrigado mesmo. Maravilhoso, Giane. Obrigada. Muito bom, Jenny. Obrigado. Muito obrigada. Alguma pergunta? Alguma opinião? Você poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho da UAI com relação aos internos, aos recolhidos, junto a esse pessoal preso, Jenny? O que mais você pode trazer para nós, por favor? O que eu sei é que está se trabalhando muito. Há pessoas que têm escrito umas cartas maravilhosas falando de como a vida deles mudou com a ajuda das pessoas que respondem. Essas cartas chegavam para a fundação envia para a UAI, a Associação Internacional, para essa equipe que se formou. Essa experiência, eles podem ajudar qualquer associação que queira trabalhar nesse aspecto, criar algum movimento de resposta ou de comunicação com os presidiários. O que eu sei é que tem muito sucesso, que tem muitas pessoas agradecidas, transformadas por esse trabalho, por essas respostas. A UAI doa livros para as prisões onde há pessoas interessadas, e eles estão formando grupos de estudo nas prisões. Alguns grupos de estudo estão formados. Isso que eu sei, mas se vocês quiserem... Em que países está acontecendo isso? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, mas tem havido algumas experiências também na Argentina, por exemplo. O presidente da Associação Urantia da Argentina, que é Luis Miguel Morales, ele é colombiano, mas mora na Argentina. Ele fez 2 apresentações em uma prisão que fica perto da cidade onde ele mora, que é lá no sul da Argentina. Não me lembro exatamente a cidade. Mas ele fez uma apresentação e foi maravilhoso. A resposta, ele ficou, qual é a palavra, surpreendido com o interesse. Primeiro, a quantidade de jovens que estavam lá nas prisões. A razão deles estar na prisão era por causa de drogas, né? Qualquer coisa relacionada com drogas. E esses jovens deram uma boa resposta à apresentação dele.
Ele fez um workshop no nosso ciclo do Comitê de Educação. Ele apresentou aquilo que tinha apresentado na prisão e foi realmente muito bom, muito instrutivo. Eu penso que fazer essa atividade tem muito mérito, realmente. E com relação ao trabalho com as crianças, você pode falar um pouquinho para a gente? Ah, sim, essa é a Urântia para crianças? Isso. Isso é um empreendimento de 3 pessoas. Esqueci o nome dela, não me desculpem. Não estou certa, Celiane, não me lembro, É desculpe. aquela menina que apresentou na Colômbia? Ou... Não, ela são o Adriano, da Brasília, né? Adriano. Eu não me lembro o nome dela, sinto muito. Eles fizeram uma tradução de um livro que escreveu uma senhora nos Estados Unidos, escreveu uma versão muito simplesinha, assim, para crianças. Eles traduziram, mas na tradução que eles fizeram, eles melhoraram muito o livro. A versão em português é muito bem melhor do que a versão em inglês, mas interessante, com os mesmos conceitos, mas enriquecida, né? Então, criamos essa página no Facebook. Eu faço os desenhos no meu computador usando o Photoshop. Ultimamente não tenho tido tempo para fazer mais desenhos lindos para crianças. Eu vou colocando alguma foto linda, aludindo um pouco ao texto. Essa foi por assim dizer, a ideia é oferecer uma ferramenta para pais, para crianças que queiram saber, basicamente, sobre a vida de Jesus. Isso é o principal nesse livrinho. Eu já vi no Facebook, é muito bom. Sim. Também tem um trabalho de uma menina que eu não lembro que ela era. Uma menina é um modo de dizer, ela é uma mulher, né, com uns 30 e poucos, 40 anos, e quando teve um encontro lá na Colômbia, apresentou um trabalho que era dirigido para as crianças, e que ia ser desenvolvido ainda mais, mas aí nunca mais ouvi falar disso, então não sei o que aconteceu. Acho que era Lourdes, né? Lourdes, talvez. Lourdes, sim, ela traduziu um livro também, já sei. Ela é a mãe da Lourdes, ela também se chama Lourdes, acho. Ela traduziu um livro que escreveu um senhor nos Estados Unidos, mas esse livro já estava traduzido para o espanhol com a autorização do autor. A tradução para o espanhol está colocada na página da Associação Urântia da Espanha. Esse livro pode ser compartilhado no espanhol e quem quiser, acho que poderia traduzir para português. É também muito bom esse livro. Jeane, esse material é adaptado para crianças, já está disponível em português? O primeiro que falei, sim, está. Ok. Se alguém quiser o livrinho, ele é de distribuição gratuita. Quem quiser pode pedir, me pedir e eu envio, sem problemas. Ok. Ô, Jean. Sim. Você conhece alguém que seja um bom desenhista, que poderia fazer as imagens? Porque eu também tenho um texto de um livro para crianças, só que me falta alguém que faça os desenhos, né? Mas assim, para infantil mesmo, crianças começando a aprender a ler, né? 7 anos. Eu faço desenhos, o que eu faço realmente, alguns desenhos eu faço eu mesmo, mas normalmente eu utilizo material disponível de forma gratuita em algumas páginas de criadores que doam seu trabalho. Eu utilizo
todos esses materiais, modifico alguns, organizo as imagens, por assim dizer. Isso é o que eu faço. Não tenho muito tempo para fazer desenhos muito complicados, alguns desenhos simples poderia fazer. Karen, vou te dar o link da página no Facebook. Só um momento. Está aqui no vídeo. Obrigada, Giane. Um prazer. Também está disponível... isso aqui. O livrinho para quem quiser. Gratuitamente. Aqui. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Dini, como que você vê o movimento urantiano, assim, o crescimento do movimento urantiano? Como que a UAI vê? O movimento urantiano está em um crescimento exponencial devido às redes sociais, à mídia. As redes sociais são de muito fácil crescimento. O que eu vejo que há muitas pessoas interessadas lendo alguns textos do livro, mas a questão o principal que eu acho as associações, a função principal das associações, que são muito importantes nesse sentido, para promover o estudo aprofundado, porque há muitas pessoas descobrindo o livro Durante, lendo alguns textos, mas por assim dizer, de pouca profundidade, entende? É como aquela parábola do semeador. Há muito interesse, mas é um interesse superficial. A atividade nas redes sociais é muito boa, muito positiva. Você pode fazer muita coisa nas redes sociais, mas precisamos trabalho, dedicação, estudo e aprofundar o ensinamento para que as pessoas possam atingir uma maior compreensão. Então, eu penso que iniciativas como essa escola são muito boas. Deveríamos também, como posso dizer, motivar a responsabilidade do estudante de participar, de se formar, aproveitar tudo que está sendo dado nessa escola para ter uma boa formação. É muito importante ter uma boa formação no que respeita aos ensinamentos. Na minha experiência, os grupos de estudo são oportunidades maravilhosas. É incrível o que se aprende nos grupos de estudo. Muito se aprende. E ainda que você tenha lido o livro, no meu caso, muitas vezes tenha lido, estudado, analisado, sempre há alguém que vê algo que nós não vimos, que entendeu algo que nós não entendimos. Isso é sempre, pois o ensinamento tem tantos aspectos, tantas facetas, que eu recomendo muitíssimo os grupos de estudo, estudar em comunidade, como essa escola. Obrigada. Obrigada. A pergunta de Aélia: você tem informação sobre o perfil majoritário dos estudantes por faixa etária e gênero? A informação está na UAI, mas eu não tenho essa informação agora. O que eu estou vendo é uma observação subjetiva minha nas redes sociais, que há muitos jovens entrando no conhecimento do livro Durante, mas também há uma grande mistura, um grande problema que temos no nosso movimento, que possivelmente vocês já sabem, é o movimento canalizador. Esse movimento canalizador
E, no caso do movimento urantiano em espanhol, temos uma grande influência dos livros do Benítez, J.J. Benítez. Henrique, me ajude. Como se diz em português? JJ? Sim, J.J. Benítez. Isso, obrigada. Há um problema com esse autor. Ele escreveu muitos livros, Cavalo de Troia, sobre o livro de Urântia, mas ele misturou com outros livros. Ele fez uma salada com tudo isso. Há muitas pessoas que acreditam que ele é um revelador, um profeta. Então, cada livro que ele escreve, eles aguardam ansiosamente para ler a nova profecia, a nova revelação que vai vir, né? Esse é um problema, porque é uma distração do foco real do estudo. Serve para muito no caso das pessoas sinceras que buscam a verdade. Muitas pessoas, quando encontram o livro de Urântia, elas colocam os cavalos de Troia no lugar que eles devem estar, como novelas, né? Eu acho que indiretamente ele é um divulgador do livro de Urântia, o Benítez. Sim, é um divulgador, mas também é divulgador de outras coisas misturadas, como o livro de Urântia, como se fossem verdades. Ele tomou informações de outros livros, outros autores, e as misturou. Então, sim. Eu li todos os Cavalos de Troia. O Benítez, tem hora que ele copia o livro, a parte 4, parágrafo por parágrafo. É lindíssimo a parte de Jesus. O livro que ele mistura e faz uma salada é o livro dele que chama Rebelião de Lúcifer. Lá ele juntou tudo. Lá ele pegou Ouroboros com cultura egípcia, com não sei o quê, e botou o nome de Rebelião de Lúcifer, e que da rebelião que tem no livro de Urântia, pouca coisa tem, ou quase nada, né? Pegou os seres intermediários e fez o ser intermediário aparecer. Olha, ele fez e aconteceu no livro dele, A Rebelião de Lúcifer. Eu adorei o Rebelião. Agora, os Cavalos de Troia, pelo menos a parte de Jesus, ele foi fidedigno. É impressionante o quanto que ele literalmente copiou a parte 4. Sim, mas ele devia pagar direitos autorais. Eu concordo com o Flávio. Isso aí não seria plágio, não, hein, Jenny? Ele já foi até processado por plágio, mas depois a própria associação entendeu que ele com esse trabalho ele fez um grande serviço de divulgação do livro. Eu também concordo com o Flávio que o Benítez, especificamente com a obra Cavalo de Troia, ele é um grande divulgador do livro de Urântia. Agora, o livro A Rebelião de Lúcifer, aí ali foi um desserviço. A rebelião realmente foi confusa. Mesmo na Operação Cavalo de Troia, ele mistura muita coisa ali que não tem nada a ver com Jesus. Então, ele tem toda uma história, uma ficção científica. Romanceou, né? Uma série de coisas que não tem nada a ver com Jesus. E ele tenta vender uma imagem sobre o tal Major, que ele colocou lá no livro, dizendo que teve orientação desse Major, que não é verdade, e ainda copia os documentos de gastos que ele teve em Israel, visitando a terra, tentando construir uma verdade que não existe. Então, sim, ele foi um grande divulgador do livro, porque as pessoas que leem o livro Cavalo de Troia se apaixonam por Jesus, aquele Jesus que está descrito ali, que a grosso modo é o que está no livro de Urântia, mas também tem muita fantasia envolvida lá. Tem muita coisa que as pessoas acabam viajando. Mas, independente disso, eu cheguei no livro de Urântia através da Operação Cavalo de Troia. Assim como, acho que 60% dos leitores. Mas isso não muda o fato de que tem, na obra de Benítez,
coisas que têm desvirtuado os ensinamentos, porque ele se transformou num guru. Ele se transformou num profeta, como diz a Jenny, para muitas pessoas. E eu não sei se essa era a intenção dele, mas, infelizmente, eu acho que a coisa se desvirtuou bastante. Apesar de que nós temos que reconhecer que a obra dele, de uma maneira ou outra, levou muita gente até o livro de Urântia, né? Só que tem muita gente que também chegou no livro de Urântia e se desvirtuou nessa questão das canalizações, que hoje é o maior problema enfrentado pelo movimento urantiano. O que vem a ser essas canalizações para aquelas pessoas que não sabem? Existem grupos de estudos que dizem que recebem a mensagem dos seres reveladores que trabalharam na revelação do livro de Urântia e que, teoricamente, essas pessoas estariam recebendo essas mensagens desses seres, e eles já têm um segundo livro de Urântia e um terceiro em andamento, com coisas que não tem nada a ver com o que está no livro de Urântia. E tem muitos adeptos desses grupos, inclusive aqui no Brasil, por toda parte. Então, boa parte desse trabalho é resultado, boa parte desses grupos e dessa atuação é realmente um resultado da distorção provocada pela obra de Benítez. Ele não é o único responsável, não pode ser responsabilizado com exclusividade, mas ele tem uma participação importante nisso, né? Então, assim, não tem importância. Ele fez uma obra, deveria ter explicado melhor o que era a obra dele. O que é importante é os leitores de Urântia, do livro de Urântia, terem o discernimento de, quando ouvem essas coisas, pelo menos parar para pensar um pouco, olha, o que tem de verdade nisso, né? De onde veio essa informação, como é isso? Da mesma forma como nós fazemos, como nós descobrimos o livro de Urântia, né? Eu questionei muito o livro de Urântia. Não foi um negócio que eu aceitei de primeira mão. Então, nós temos sim que estar abertos, mas temos que ser questionadores. E temos que ter respostas às nossas perguntas, respostas adequadas, né? Então, porque senão a gente está procurando, e em vez de achar aquilo que precisaríamos, achamos outra coisa que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, não importa. O importante é termos a consciência de que tem muita coisa que não tem nada a ver com o livro de Urântia, mas está no mercado como se fosse uma coisa do livro de Urântia. Esses canalizadores, eles têm um grupo no Face, não só dos reveladores, Henrique, eles estão recebendo canalização do ajustador do pensamento. Eles são feras, esses caras. Eles são feras. Eles conversam com Jesus. Eles trabalham com Jesus, Jesus vem visitá-los. Enfim. Marca encontro em Nova York. Marca encontro em Nova York com ele, né? Então, sei lá. Então, tem muitas coisas, e tem muitos adeptos, tem muitos. Peraí, marca encontro em Nova York com Jesus, é isso? Mas tem preço, não pensa que é gratuito, tem preço. Né? Lógico. Sim, ele falou, olha, aqui tem algum gasto, vai ter que pagar alguma coisa, não é grátis, não. O encontro é na 5ª Avenida, na Trump Tower. Quem recepciona é o Trump. Mas eles faziam um trabalho lá na Etiópia com Jesus, por que eles não vão para lá? Então, mas Nova York é fácil. Infelizmente,
a nossa sociedade, a nossa humanidade, que ainda está em desenvolvimento, e nós ainda temos a presença da religião evolucionária muito forte em nós, e a religião evolucionária continua progredindo e crescendo, mas em suas origens ela tem muitas crenças, muitos fantasmas, muitas coisas. Então, nós ainda carregamos conosco essa herança do passado da religião evolucionária, e o ser humano, a nossa humanidade, ainda tem uma tendência muito forte a se agarrar a coisas mirabolantes, sobrenaturais, assim, tipo essa, vou me encontrar com Jesus em Nova York, né? Ou coisas assim. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a nossa população mundial, de uma maneira geral, é muito suscetível a acreditar nesse tipo de coisa. E tem gente que, infelizmente, aproveita para explorar essa fraqueza humana. Nós temos que tomar esse cuidado. Enfim. Jenny, desculpa, Henrique, terminou? Os Cavalos de Troia é uma obra fantástica e dá para a gente se apaixonar por Jesus lendo O Cavalo de Troia. Jenny, como a Associação Urântia Internacional vê esses movimentos paralelos? Como é que ela se protege? Qual é o cuidado que ela tem de preservar a originalidade do livro diante de tudo isso que se mostrou aqui agora, né? Benitas, os grupos de canalização e outros mais. O que a Associação Internacional faz para se proteger disso que está aí ao redor? Por favor, diga-nos. A primeira coisa que eu posso dizer é que a Associação Internacional, a Fundação Urântia, tem uma política bem clara. Eles não interferem com as atividades pessoais de ninguém, mas deixam bem claro, não apoiam, não respaldam, não fomentam nada que tenha a ver com canalizações. Isso é uma das políticas da associação. Em vista do problema que está crescendo, a associação está preparando alguns trabalhos para disseminar sobre esse tema, deixando claro que essas atividades são contrárias aos ensinamentos. Esclarecendo alguns, vamos fazer um trabalho especificamente sobre mediunidade, canalização, espiritismo, todas essas coisas que são atividades que não estão respaldadas pela revelação, que não são atividades espirituais sadias, que elas têm riscos, têm perigos. Tudo isso vamos esclarecer, vamos fazer um trabalho para disseminar internacionalmente. Então, isso é o que eu posso falar, Fernando. Com respeito ao que as pessoas escolhem pessoalmente fazer, ninguém pode intervir, nós temos livre-arbítrio. Mas o que sim podemos fazer, estamos fazendo, é ressaltar os ensinamentos, ajudar, trabalhar para a compreensão dos ensinamentos. Então, cada pessoa que realmente ame a verdade possa encontrar o caminho do crescimento pessoal espiritual e compreender qual é esse caminho, e viver esse caminho. Esse é um trabalho de educação, de ensinamento. Não é um trabalho, como dizer, não sei qual é a palavra, de grande comunicação, de disseminação massiva, nem nada disso. É um trabalho tranquilo, que vai semeando, né? Esse é o único que podemos fazer.
Eu gostaria de responder a uma pergunta do Aélio, que falou, você tem informação sobre a impressão do livro por idioma? Não, eu não tenho essa informação, mas é uma informação muito linda que eu gostaria de compartilhar com vocês. A América Latina é a comunidade mais ativa do mundo. Não há em todo o mundo uma comunidade como a nossa, na América Latina, onde o livro maior número de livros se tem vendido, se vende habitualmente, é a comunidade. Mas, claro, venda de livro físico, atualmente, não é realmente a medida do movimento urantiano, pois o livro é acessível na internet, qualquer pessoa pode ler online ou pode baixar o livro, né? Então, a medida que pode ser mencionada é a medida do livro físico. Mas o livro físico, como vocês sabem, tudo que é leitura física, cada vez está sendo substituída pela leitura em algum dispositivo, né? Então, mas é lindo saber que a nossa comunidade é a mais ativa, é a mais numerosa de todo o mundo. É isso que eu queria falar. Jenny, eu queria pedir licença um pouquinho para falar sobre a pergunta que o Fernando fez, de como que a gente faz para se proteger e o que a Urantia faz ou deixa de fazer. E eu tenho recebido essas perguntas, esses questionamentos com frequência, de a Associação Urantia não pode permitir isso, a Fundação não pode permitir aquilo. Enfim, é importante que as pessoas saibam que nós não somos uma organização institucionalizada, nós não somos uma igreja. Então, dentro da ideia e do conceito das associações, o que existe é uma ideia de prestação de serviço à verdade, de serviço à revelação. A associação, tanto a UAB como a UAI, como a Fundação, não tem a pretensão de dirigir a vida das pessoas, de controlar o que as pessoas querem fazer. Como a Jenny falou muito bem, todas as pessoas têm livre-arbítrio e podem fazer aquilo que quiserem. Então, se alguém quiser fazer um hotel Urantia, é claro, nós podemos tentar brigar com a questão do nome Urantia, que não deveria ser usado. Se alguém quiser fazer uma igreja Urantia, é a mesma coisa. Mas nós não temos como impedir que isso aconteça. As pessoas, elas usam o nome Urantia indevidamente, mas não existe nada que a associação possa fazer para proibir isso. E nem é o nosso papel. O nosso papel não é ficar dizendo quem pode fazer o quê e quem é que não pode fazer. O nosso papel é dizer, olha, nós achamos que este é o caminho certo. E as coisas que acontecem dentro deste caminho que nós achamos que é o caminho certo, que é o caminho dos ensinamentos do livro, tem o apoio da associação. Nós fortemente apoiamos essas coisas. Quando acontece alguma coisa que nós sentimos que não está em linha com os ensinamentos, a nossa missão não é proibir, mas a nossa obrigação não é apoiar. A gente não apoia. Então, se alguém quiser ter um grupo de canalização, boa sorte, pode ter um grupo de canalização, não tem nada que nós vamos fazer, a não ser dizer que a gente acha que aquilo não é certo. Mas nós não temos como proibir que isso aconteça.
Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Também, uma pessoa falou, olha, também precisa que a associação se aproxime mais dos seus membros, né? A associação são os membros. Eu que disse isso, Henrique. A associação são os membros. Então, essa escola aqui tem o apoio da associação, né? O Encontro Nacional tem o apoio da associação. Todas as salas Zooms disponíveis no Brasil hoje são salas Zooms da associação, disponibilizadas para todos os grupos de estudo que quiserem fazer grupo de estudo. Então, se qualquer pessoa quiser montar um grupo de estudo para estudar o livro de Urântia, precisar de uma sala Zoom, tem o espaço lá na associação para usar a sala Zoom da associação, não tem problema. As pessoas podem se inscrever para ser membro da associação. Nós temos o site lá onde as pessoas podem se inscrever. Nós temos mais pessoas inscritas na Associação Urântia Internacional do que aqui na Urântia no Brasil. Então, assim, as pessoas que fazem a associação não faz as pessoas, né? Eu convido todo mundo a participar bastante de perto, nós sempre temos trabalhos, voluntariados e tudo mais. A Jenny falou desse belíssimo trabalho que é feito nos Estados Unidos com relação aos prisioneiros, aqueles que estão presos, que é uma coisa muito bonita e que pode ser feita aqui. Mas não só isso, né? A gente pode fazer trabalhos em hospitais, a gente pode fazer trabalhos em escolas, em creches, atender a comunidades carentes, a fazer uma porção de coisa. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, por que nós não fazemos um projeto, por exemplo, de ajuda aos pobres, né? É uma coisa legal, bonita para ser feita, mas não é essa a nossa missão. Existem milhares de programas no mundo todo de assistência social. Então, quando você quer ajudar, tem lá, por exemplo, Médicos Sem Fronteira. Você pode fazer uma doação para Médicos Sem Fronteiras. Eu tenho certeza que na sua cidade tem asilo de velhos, tem orfanatos, que cada um pode fazer o trabalho que quiser. E isso é muito bonito e necessário de ser feito, mas esse não é o trabalho da associação. O trabalho da associação ou da comunidade urantiana, ele está em linha com os propósitos dos reveladores no livro de Urântia, naqueles ensinamentos. E qual é esse propósito dos ensinamentos? Está lá na primeira página. Fazer a expansão da consciência cósmica e elevação espiritual. Porque isso é o que vai transformar o mundo. Então, é muito bonito a gente ajudar as pessoas que precisam de ajuda. E a gente deve fazer isso. Nós devemos fazer. É muito importante fazer isso. Mas isso é trabalhar para amenizar os sofrimentos, as feridas. Não corrige o problema. Então, cuidar dos órfãos é uma bênção, porque você vai lá e cuida de uma criança desprotegida. Mas você não impede que no dia seguinte tenha mais órfãos. E o nosso trabalho é impedir que tenha mais órfãos. Essa é a diferença
do trabalho que a gente se propõe a fazer. E como que a gente alcança isso? Mudando a consciência das pessoas, fazendo com que as pessoas entendam e o mundo seja melhor do que ele é hoje. Então, esse engajamento, esse trabalho é que é o trabalho da comunidade urantiana, sem desmerecer e sem proibir que ninguém faça as caridades e o trabalho caritativo que achar que tem que fazer. Eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, suponho que cada um de vocês também. Mas esse não é o trabalho da associação. A associação não está aqui para fazer um orfanato, para fazer um asilo de velhos, isso daí. Isso daí é um trabalho que pode ser feito e deve ser feito. Mas a gente não pode perder o foco, não pode perder de vista que a nossa principal missão é nos transformarmos a nós mesmos e ao mundo. Esse é o propósito dos reveladores e do livro de Urantia. É isso que nós temos que pensar. Perfeitamente colocado. Maravilhoso. Uma última pergunta. Última não, pode fazer muito. No caso aí, acho que para o Henrique. A que se atribui o fato de não haver nenhuma associação local no Brasil inscrita? Porque, por exemplo, Curitiba é a sede da UAB, mas não era. E existe um grupo em Curitiba relativamente grande, né, que a gente sabe. Existem grupos em São Paulo. Por que não tem nenhuma associação oficial? Na verdade, é uma questão cultural e também um desconhecimento de como funcionam as coisas. Em alguns países se desenvolveu o hábito de fazer muitas associações locais. Existem diferentes razões para que isso aconteça. Desde que a necessidade de que a pessoa acha que tem que ter uma administração local, ou às vezes porque aquele grupo local equivocadamente não está de acordo ou não combina com outro grupo nacional ou local, seja ele qual for. Então, tem muitas razões, mas, assim, as associações locais têm alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos. Elas precisam ter um mínimo de 10 membros efetivos. Então, aqui no Brasil, com certeza, nós temos alguns lugares que a gente poderia ter uma associação local, mas você precisa ter 10 membros efetivos. O que é membro efetivo? É que é formado por pessoas que já leram o livro completamente, pelo menos uma vez, que estão engajados no movimento de Urantia, que apoiam esse trabalho das associações e trabalham por ele, né? Então, não tem muitas regiões aqui no Brasil que tenham esses 10 membros. Talvez São Paulo, Porto Alegre, não sei, teria que ver. Mas também precisa ter o desejo dessas pessoas de constituir uma associação local. A impressão que eu tenho é que essas pessoas se sentem bem estando parte da associação nacional, porque não é obrigatório ter uma associação local. Se você tem uma associação nacional, você pode ou não ter uma associação local. Então, qual é que é a diferença de uma associação local para um grupo de estudo local? É que a associação tem uma organização legalizada, eventualmente vai ter um presidente, uma conta bancária, enfim, um monte de burocracias e coisas para preencher, requisitos para preencher. Em alguns países, essas associações locais proliferam
bastante, que é o caso dos Estados Unidos e da Colômbia. Mas surgiram principalmente do fato de eles quererem ter autonomia naquilo que eles estão fazendo. E que, na verdade, é uma autonomia relativa, porque essas associações locais, onde existe a associação nacional, elas estão subordinadas à associação nacional. Existem alguns países que não conseguiram juntar ou reunir o número de membros mínimo necessário para fazer uma associação nacional. Uma associação nacional, para ser constituída, precisa pelo menos 30 membros efetivos, no mínimo. Então, tem alguns países que não conseguiram juntar esses 30 membros efetivos, mas tem 10. Então, eles pediram para formar uma associação local, e essas associações em países onde não existe a associação nacional, elas estão afiliadas diretamente na Associação Urântia Internacional. Mas estão afiliadas ali, elas têm o direito de uso de marca, todo esse negócio por estarem afiliadas ali. Mas elas não são partes, por exemplo, do Conselho Representativo da Associação Urântia Internacional. Só as associações nacionais têm cadeira no Conselho Representativo da Urântia Internacional, né? Então, assim, se no Brasil houver o desejo de fazer uma associação local em Porto Alegre, que eu acho que tem lá o número de eleitores, talvez algum outro lugar, São Paulo, possivelmente. Não sei se Curitiba tem esse mínimo necessário, que já leu o livro inteiro e tem esse desejo de fazer essa associação. Pode ser feito, não tem problema nenhum. É só se habilitar, montar a estrutura e fazer. É um trabalho burocrático, mas não tem nada que impeça de fazer, né? Respondido, obrigada. De nada. Só, eu acho que a gente tem tão poucos membros até na nacional, assim, em comparação ao número de eleitores, tem poucos associados, né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho ainda de fortalecer a nossa associação nacional, antes de pensar nas regionais. A Associação Urântia Internacional, justamente a pedido da Fundação Urântia, e em virtude de alguns conflitos e desinformação com outras agremiações, outras associações, como, por exemplo, o Fellowship, viu a necessidade de modificar a sua carta de constituição e os seus estatutos. Então, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente daqui do Brasil. Aqui a gente tem os estatutos, nós não temos uma carta de constituição. Mas, então, a carta de constituição seria meio que a constituição da associação, e os estatutos meio que a regulamentação ordinária, vamos dizer assim, as leis. Então, nós estamos modificando nós acabamos de fazer a revisão na Associação Urântia Internacional dessa carta. A Vânia está com a cópia agora, o nosso comitê de traduções vai fazer a tradução dessa carta de constituição da Associação Urântia Internacional, e muitas coisas foram mudadas lá. Esse conceito de associação local foi modificado, o conceito de associação nacional também foi ampliado, foi mudado, membros também, muita coisa foi alterada. Então, nós vamos ter que alterar também os nossos estatutos aqui no Brasil. Então,
eu acho que é importante, assim, nós não devemos nos preocupar muito com essa questão da associação. E ter muitos membros efetivos não é uma coisa necessariamente boa. Nós temos que mudar o conceito de membros efetivos. É lógico que nós queremos ter muitos leitores que tenham completado a leitura do livro, de preferência mais de uma vez, e queremos ter muitos leitores comprometidos em servir ao Pai, em servir à revelação. Mas a gente não pode esquecer que a associação, além de ser uma organização social, ela é uma entidade legal, sujeita às leis do país. E ela, por isso mesmo, tem que cumprir uma série de requisitos legais. Nós nos obrigamos a prestar conta para o governo, a prestar conta para a sociedade, de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E quando a gente tem na associação um número muito grande de membros efetivos, fica muito difícil da gente cumprir essas formalidades. Porque aí você tem que fazer aquelas atas que tem que estar assinada pelos membros, e se você tiver que ter 1.000 membros efetivos, imagina colher a assinatura de 1.000 membros efetivos. É um negócio extremamente complicado. No Brasil, que é continental. Num país que nem o Brasil, do tamanho do nosso, nós tivemos uma assembleia nossa que, para conseguir as assinaturas e fazer o registro dela, levou mais de 90 dias. Então, as coisas, às vezes, não são tão simples assim, né? Então, como que a gente vai organizar a associação? São questões legais que não têm nada a ver com os ensinamentos. Mas, se nós queremos ser uma associação, nós temos que cumprir as leis do país, né? Então, eu acho que assim, nós temos que deixar essa parte burocrática para as pessoas que podem ter paciência para trabalhar com essa questão burocrática. Nós vamos ter que alterar o nosso estatuto. Nós já temos um número muito grande de membros efetivos associados, que são 70. Já é complicado a gente manejar com assinaturas de todo esse povo. E imagina se esse número crescer para 1.000 pessoas. Então, temos que pensar com carinho, com cuidado. Uma coisa é a parte burocrática e outra coisa é a nossa associação espiritual, que tem que ser cuidada de uma maneira diferente, né? Tratada de uma maneira diferente, né? Desculpa eu estar falando essas coisas, mas às vezes as pessoas não têm noção das dificuldades que a gente tem por essas questões legais, né? E isso dá muito trabalho, é um aborrecimento enorme, infelizmente. Eu concordo contigo. Acho que é menos formalidades legais e mais profundidade no estudo, isso que vai contar. Exatamente, é isso que nós temos que nos preocupar. Então, uma coisa é a associação prestando alguma conta para o governo, prestando contas dos impostos, tendo uma conta bancária e todo aquele negócio. E a outra é a associação que movimenta a nossa parte espiritual, desenvolve as pessoas, que eu acho que nós temos que separar um pouco essas coisas, porque nada impede que trabalhem juntas, mas nós temos que pensar em facilitar a vida de todo mundo para a gente, de fato, poder servir ao Pai e não servir ao governo, né? Nossa intenção é servir aos nossos irmãos e servir ao Pai, e não ficar prestando contas para a Receita Federal, bancos e esse negócio todo. Isso é importante também, mas não deve ser o centro da nossa preocupação, né? Então, para que isso seja possível, nós vamos ter que mudar os nossos estatutos também, e para poder facilitar as coisas e fazer com que a gente tenha lá as pessoas que se preocupam com essa parte burocrática
e as outras que não tenham que se preocupar com isso e simplesmente fazer o trabalho que nós queremos fazer, né? Ok. Obrigada pelas explicações. Dini, obrigada pela palestra. Prazer. Foi muito boa. Que bom. Obrigada, Dini. Só um detalhe, eu esqueci de mencionar. O número total, é lindo ouvir número. O número total de membros da Associação Internacional, das associações locais e das associações nacionais é 14.208 membros. Uau! Também é bom dizer, eu acho bom mencionar, que para a URANT, Associação Internacional, não é o objetivo ter novos membros ou ter muitos membros. A associação trabalha para expandir a revelação, para expandir a compreensão dos ensinamentos, mais do que para ganhar membros para si. O objetivo está na pessoa, no crescimento, no aprendizado da pessoa, no crescimento espiritual da pessoa. Esse é o principal objetivo. Só isso que faltou falar. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Dini. Estava ótimo. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, Dini. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Dini. Tudo de bom. Parabéns. Obrigada, Anemias. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tudo bem. Então, vamos sair aqui, né? Boa noite. Boa noite, Sussuzinha. Boa noite, Karen, Mantovani, Rosângela.